Olá pessoal, tudo jóia? Nós estamos aqui para o caderno de atividades 4. Estou postando e alimentando com informações sobre as atividades que vocês terão que resolver nesse novo período, né? E desta vez nós vamos trabalhar com, diferente dos outros textos que nós temos trabalhado, nós vamos trabalhar com um texto um pouco mais longo, né? Foram escolhidos dois tipos de texto. São textos longos, não são cansativos, são legais e interativos. Minha sugestão é para que tudo que vocês façam da língua portuguesa é que vocês, ao fazerem a leitura e não compreenderem o sentido da palavra, vão se municiando, vão pegando um dicionário, pesquisando, porque vai auxiliar muito vocês no entendimento do texto, tá? De repente uma palavra simples que você não tenha sentido e está todo o contexto da história dentro dessa palavra. Então você não compreende toda a totalidade do texto porque você não conhece o significado de uma palavra. Então seria interessante vocês fazerem essa leitura com um dicionário para pesquisarem aí o que você não conseguiu compreender, ok? Então vamos lá. Primeiro texto é um personagem abordado por Monteiro Lobato. Ele foi criado, né, por Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, todo mundo conhece as histórias, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, da literatura infantil. Ele também tem um trabalho literário muito grande, né, na vertente em prosa da nossa literatura, contribuiu muito, né, para falar da ascensão do caipira, ou seja, da figura do caipira. Então, quando a gente fala do nome Jeca, né, foi tirado daqui, ó. Jeca digamos que é um nome pejorativo para um caipira, né? Então, quando você fizer a leitura do texto, você vai compreender a nomenclatura Jeca Tatu, o porquê do nome do personagem. Aliás, tem uma atividade justamente sobre isso, tá? É um texto muito longo, porém é muito interessante, que vai contar a história do Jeca Tatu. O que aconteceu com ele, como ele levava a sua vida, como o personagem encarava a vida e como as pessoas percebiam esse Jeca Tatu, né? Começa até pelo próprio nome, né? Por que ele foi nomeado dessa forma. Então vocês vão ver uma certa história de preconceito e no final vão descobrir o porquê dele ter sofrido esse preconceito e porquê dele ter essa figura, esse estereótipo de um caipira, né? Como se fosse, digamos, estivesse naquela vida porque ele queria. E no final da história você vai descobrir um grande enredo aí, o porquê do motivo dele estar e levar a vida assim, né? Então um texto muito legal, você vai conhecer um personagem, Jeca Tatu, ele foi trabalhado em duas obras do Monteiro Lobato, você vai ter o contato com essa obra lá no ensino médio, então é interessante a gente conhecer um pouquinho do texto literário agora, né? Preparando a nossa caminhada mais para frente, ok? Então vamos lá. Questão 1. Por que o caipira ganhou o apelido de Jeca Tatu? Informação contida no texto, né? Porquê do uso da palavra Jeca e o porquê do uso da palavra tatu. De início você consegue encontrar e compreender por que ele recebeu essa nomenclatura, ok? Questão 2. Jeca Tatu levava uma vida acomodada, né? Cheio de preguiça e desanimado. O que mudou a mudança dos hábitos e atitudes do caipira? Então você vai perceber também, são todas informações explícitas no texto, tá? O que, em verdade, provocava o estado de abatimento do Jeca Tatu? Ou seja, o que causou esse, essa, essa vida acomodada, essa preguiça, essa forma desanimada de levar a vida? Tem uma causa, o texto especifica qual é a causa do Jeca Tatu ser tão abatido e não ter coragem para viver, né? 4. A partir da visita do médico e após tratamento com fortificantes e alimentação saudável, como ficou a vida do Jeca Tatu? Então nós temos ali uma divisão da história, né? Nós temos como era o Jeca Tatu antes da chegada do médico e depois da chegada do médico. Então depois da chegada do médico e a descoberta que ele faz, Jeca Tatu tem um up, né? Ele tem uma mudança drástica na vida dele. Ele quer que você coloque aqui com suas palavras, não é para retirar do texto, tá? Como ficou a vida dele depois que esse médico
fez a visita e fez um tratamento com ele, tá? Lembrando, pessoal, é muita informação no texto, então você não vai precisar copiar tudo, tá? Você pode colocar com suas palavras de maneira resumida, ok? Número 5. Jeca Tatu aprendeu a lição. Levou os conselhos do médico tão a sério que até exagerou. Retire do texto o trecho que comprova essa afirmativa. Tem uma parte do texto que chega a ser cômica, porque o Jeca Tatu, né, levou tão a sério a orientação que o médico deu a ele sobre de como ele tinha que encarar a vida e como ele tinha que se cuidar, né, principalmente como ele tinha que se cuidar, que ele levou tão a sério que ele comete uma atitude muito engraçada. E você vai conseguir descobrir no texto essa parte, né, do texto e vai escrever aqui. Lembrando, agora nessa questão 5, não é com o uso das suas palavras. Você vai retirar o trecho do texto. É isso que ele pede para que você faça, ok? Número 6. O que Jeca Tatu deve pela sua transformação? Né? Ao que ele atribui essa grande transformação na vida dele? Né? O que foi condicionado toda essa transformação na vida dele? Tá? Ok? Também informação contida no texto. Beleza? E aqui, nós temos aqui um outro texto, é uma crônica, na verdade, né? Crônica é um texto interessante porque ele trata-se de uma narrativa e que ele vai abordar assuntos próximos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Da nossa vida. Então é muito legal fazer a leitura de crônica porque a gente se identifica, na maioria das vezes, com o assunto que ela aborda. Por exemplo, a arte de ser avó, logicamente o texto vai debater o amor incondicional que a avó tem pelos netos, né? E tudo que ela se propõe a fazer por eles. É um texto lindo para vocês lerem. Quem teve a dádiva de ter o contato e a criação com a avó vai se identificar e saber do que o texto propõe. É um texto muito bonito. Porém, ele vai ter algumas palavras mais complicadas, tá? Então segue aquele conselho que eu coloquei lá no início da explicação da atividade. Você, antes de começar a resolução das atividades, pegue, por favor, um dicionário, deixe ele do seu ladinho, ou se você já está fazendo com o celular, vai pesquisando a palavra que você não conhece, tá? Para você entender o sentido do texto, ok? Ele é meio longo, mas é muito bonito e lindo a forma como a Raquel de Queiroz trabalhou a figura de uma avó. Na verdade, eu acho que é o sentimento bom que todo mundo lembra quando a gente retrata a questão da avó, né? Então vamos lá. Questão 7. O título de um texto é sempre primeiro a levantar expectativas quanto ao seu conteúdo. Ou seja, quando você tem um texto em que o título dele é chamativo, digamos assim, né? Ele nos prende a atenção, né? A gente busca, a gente tem mais curiosidade e busca informação nele para saber o porquê daquele título, né? Então, olha lá, a partir dele fazemos uma série de suposições iniciais que depois podem ser modificadas ou confirmadas. Que emoções e ideias foram despertadas pela leitura dessa crônica? Veja bem, estamos falando de emoções, sentimentos, tá? Aqui é a resposta pessoal. Sentimento seu, você respondendo, tá? Emoções sua, que você sentiu ao ler o texto, tá? Ideias, como que você viu a figura da avó, se você concorda com a figura da avó que foi abordada no texto, né? Ou, às vezes, muitos a gente sabe que não teve um convívio com a avó, às vezes a avó faleceu cedo, né? Ou o avô, mas consegue ter a ideia de se sentir um pouquinho de como seria ter toda essa vivência, né? Então aqui é resposta pessoal. Não esquece, tá? Que você vai dizer quais são as emoções e ideias e fazer um comentário das suas respostas, tá? Não vai responder a questão pela metade, senão você não pontua essa questão, ok? A oitava questão já é o que a gente tem trabalhado faz um tempinho já, né? Vocês devem estar craque já, né? O narrador do texto é em primeira pessoa, ou seja, aquele narrador que ele é um personagem da história, ele participou da história, ou é uma terceira pessoa, aquela pessoa que só viu e conta a história pra gente. Ela não participou da história, ela só viu a história e nos conta esta história. Aqui, ó.
Você vai dizer, primeiro, narrador primeira ou terceira, e depois justificar com a passagem do texto. Veja bem, como nas questões anteriores, vamos relembrar, tá? Como é que eu faço para identificar e saber? Vai olhar os verbos no texto, tá? Olhe os verbos no texto. Se ele tiver em primeira pessoa, os verbos estão conjugados para o pronome eu. Eu ouvi, eu falei, eu vi, eu corri, tá? Agora, se ele tiver em terceira pessoa, os verbos vai estar conjugado para o pronome ele, né? Ele viu, falou, ouviu, tá? Então preste atenção nos verbos. Então você vai colocar algumas passagens com esses verbos, uma passagem com esse verbo, identificando se é primeira ou terceira pessoa, ok? Em que trecho da crônica observe um humor sutil, a emoção de ser avó? Então esse trecho aqui, ele está perguntando em qual parte da crônica a gente vê um humor sutil, né? Uma coisa meio engraçada e que demonstra a emoção de ser avó. Vai ser uma parte que ele fala sobre o descompromisso da avó com a criação, digamos assim, entre aspas, sabe? Então na 9 você não precisa copiar todo o trecho, que vai ser muito longo. Então você pode me informar em qual parágrafo. Lembra que a gente já trabalhou estruturação de texto. Primeiro, segundo, terceiro. Ah, professor, eu acho que foi no quinto parágrafo. Beleza, quinto parágrafo. Não precisa escrever toda a passagem, tá? Você coloca só em que parágrafo está esse trecho, tá? Ou, se preferir, melhor ainda, coloca no quinto parágrafo e escreve um trechinho. Porque às vezes tem um parágrafo todo, mas não é o parágrafo todo que aborda o que a questão pediu, é só um pedaço dele, tá? Então coloca para mim em específico qual é o pedaço, a parte, o segmento do texto em que trata esse humor sutil e a emoção de ser avó, ok? 10. Existe uma relação entre a situação vivida pela personagem da crônica e o nosso dia a dia, né? A situação que a personagem apresentou na crônica tem proximidade com o que a gente vive no nosso dia a dia? Você vai dizer sim ou não e justificar a sua resposta, tá? Não se esqueça. Aqui a questão não é só sim ou não. Aqui a questão você tem que justificar a sua resposta, ok? 11ª. A crônica lida predomina ação ou reflexão? O que seria? Vamos especificar uma ação. A crônica ela é embasada em quê? Em uma certa atitude que foi tomada, um conjunto de ações, ou seja, uma ação é alguma coisa praticada, algo praticado, né? Ou uma reflexão, para a gente refletir. Aí você vai comentar, né? Eu tenho uma ação, um conjunto de atitudes do personagem que foi feita, ou é para eu refletir sobre as atitudes do personagem? Qual é a intenção dessa crônica? Aí você vai comentar, ok? Lembrando, preste atenção nessas questões, senão você não vai pontuar, tá? Quando tem duas partes, tem duas perguntas, embutido numa só. Ele está perguntando se a crônica lida predominação ou reflexão, e depois pede para você comentar a sua resposta. Se você fizer uma parte ou outra, vai ficar aí sem a pontuação, ok? Não deixe de fazê-la por completinho, tá? A 12 e última questão é: a crônica é um gênero discursivo que mescla a tipologia narrativa com trechos refletivos, que nos traz reflexão, em alguns casos argumentativos. Tá. O que são argumentativos? Que tem um conjunto de argumentos que nos tenta de convencer de algo, tá? Então, o que predomina nessa crônica? Beleza. Nós sabemos que tem um elemento já, né? A narrativa, porque nos conta uma história, tá? Argumentativos, às vezes tem ali também, ou analisa se tem também uma tipologia descritiva, se ele descreve alguns elementos, que ele pode estar embutido também. Então, que tipo de tipologia predomina nessa crônica? Narrativa, descritiva, né? Argumentativo, como foi colocado, né? Nós temos aí meu pai, fugiu o nome, da tipologia de carta, epistolar, né? Ou instrucional. Qual o tipo de texto que a gente encontra nesse tipo de narrativa, tá? Você pode até fazer
vai ficar aqui de meta para essa 12ª questão, você fazer as pesquisas de quais são as tipologias textuais existentes para você responder essa questão, ok? Certo, pessoal? Qualquer dúvida, pode me chamar no Google Sala de Aula, vou estar lá para sanar essas dúvidas de vocês, ou, quem preferir, pode chamar também pela página da escola ou pelo próprio Messenger do Facebook para eu tirar maiores dúvidas ou qualquer dificuldade que você tenha. Estou aqui para ajudar vocês, tá, pessoal? Não deixe de fazer, cumpre com as datas certinho, porque nós também temos datas de fazer a correção e devolução para a coordenação. Tem acontecido de aluno entregar caderno de forma atrasada. Então fiquem atentos na página da escola com as informações de datas, de quando é para ser entregue, quando é para ser devolvido o caderno e quando é para ser retirado, tá? Isso para quem não tem acesso a responder de maneira online, tá? Agora, se você responde de maneira online, eu recebo as respostas, tá? Não esqueça disso, tá? Então, olha só, eu vou até abordar aqui para vocês, ó, vou mostrar para vocês aqui. O formulário, quando vocês respondem formulário, como é que aparece para mim, ó. Ó, o caderno de atividade 3, ó, tá vendo aqui? De língua portuguesa dos 8º anos. Tá vendo? Então ele vai abrir o formulário para mim, ó. Como eu sou o criador do formulário, tá? Então tá aqui o formulário que vocês vão responder de maneira online. São as mesmas questões que tá lá no caderno, tá? Então não tem diferença nenhuma, tá? Você pode responder de preferências. Ah, professor, às vezes é muito demorado responder pelo formulário, pode cair a internet. Concordo com você. Então como é que você faz? Responde num rascunho, tá? Responde no próprio caderno, no caderno de atividades ou no seu caderno de aula, tá? E depois você entra no formulário só para digitar suas respostas. Fica mais fácil para você não se perder. Esse formulário é para eu receber as suas respostas. Olha que interessante. A gente não precisa se locomover para devolver esse caderno. Você pode fazer isso de maneira online. Ó, tá vendo aqui? Perguntas e respostas. Ó, quando eu clico em respostas, quer dizer que nós recebemos aqui 42 respostas, tá? Ele tá carregando o formulário, ó. Tá aqui o e-mail de todo mundo que respondeu, ó. Aqui tá o nome de cada aluno que respondeu, tá? E o gráfico, né? Esses gráficos são de quais séries foram respondidas. 8º A, 8º B. É que no meu tema tá escuro, tá? Preste atenção na data. Tá vendo aqui no formulário? Eu tô percebendo que tem gente que marcou a data 2006, 2007, tá colocando data de nascimento. E não é data de nascimento, gente. É a data em que você preencheu o formulário, tá? Então se atentem para isso. Aí aqui, olha que interessante. Eu vou mostrar só a primeira pergunta, ó, do caderno 3, tá? Percebemos o narrador da personagem, ou seja, ele vivenciou a história, comprova essa informação com passagem do texto, ó. Aí fica aparecendo para mim a resposta de todos os alunos que responderam o formulário. Olha que legal. Então pode ficar em segurança que quando você responde tudo e clica em enviar, eu vou receber a sua resposta, tá? Então pode ficar tranquilo em segurança para responder de maneira online. E depois eu vou atribuir a pontuação e liberar pontuações, ok? Certo? Então se atentem ao prazo, tá, pessoal? Responda o formulário, o seu rascunho e depois lá na página da escola, no Facebook, vai estar o link desse formulário. Eu vou deixar também no Google Sala de Aula, só para você clicar e responder o caderno de atividades 4. Caderno de atividade 4, tá, pessoal? Eu estou mostrando o caderno de atividade 3 só para vocês saberem como que é. Ok? Valeu, pessoal!